me chamo Fátima, faço parte da comunidade Filhos da Luz da Imaculada Conceição, e hoje, com muita alegria, estou aqui para partilhar com vocês deste momento da vivência com São José, dentro das aulas de São José, da consagração mariana, né? E por que a consagração a São José? Né? A consagração de São José, ela é muito importante para nós. Você que talvez não conhecia a consagração de São José, mas a partir da comunidade Flick, você começou a conhecer a consagração de São José. E você também que está renovando a consagração de São José, é muito importante para o crescimento na vida espiritual, né? São José, ele nos ajuda a crescer ainda mais na vida espiritual, uma vida que muitas vezes nós não temos, uma vida interior, né? Como o irmão Samir também ia falando, muitas vezes é difícil ter esse amor, embora que nós deveríamos sim ter o amor por Jesus. Mas quantos não têm, quantos não conhecem, né? E não tem essa vivência com o amor de Jesus. Então, São José também nos leva até Jesus. E é isso que nós também vamos aprender nessa consagração. A consagração a São José te ajudará. A consagração a São José, ela vai te ajudar a se tornar outro São José. Como assim? São José, ele... para Jesus e Maria, né, entregar-se inteiramente a São José é ajudar, é ser fiel, né? E se entregando a São José, você vai crescendo também, né, no amor a Jesus e a Maria. Você vai ver muito na consagração de Josefina, fala muito de Nossa Senhora e de Jesus. Então, a consagração de São José, ela também vai mostrando o quanto São José aumenta em nós também o amor por Jesus e por Maria, né? São José, ele quer que nós também estejamos íntimos de Jesus por meio da consagração dele, né? Sendo assim fiel também a Jesus e a Maria na consagração. Como lá em Lucas, capítulo 2, onde no versículo 52 vai falar dos cuidados de São José com Jesus, né? Jesus, ele crescia em graça, em estatura, né? E os pais eram vigilantes. São José era vigilante com Jesus. São José, ele cuidava desse crescimento de Jesus. São José é o pai terreno de Jesus. Ele também tinha um papel fundamental, de era ensinar, educar Jesus, tanto nas coisas, né, materiais, ajudar Jesus no trabalho, ali, e ajudar também Jesus na espiritualidade também. Então havia um crescimento ali. E São José, ele quer fazer dessa mesma forma conosco. São José, ele quer que nós, cada um de nós, cresçamos a partir da consagração a São José. A partir do momento em que nós entendemos que São José, ele quer nos levar até Jesus. E a alma que é levada até Jesus, ela vai crescendo no conhecimento, na sabedoria, estatura e graça. Porque São José, ele nos dá isso, né? Ele aumenta em nós também esse amor, esse fervor por Jesus, né? E sendo o Pai que Jesus foi entregue, nós também somos entregues aos cuidados de São José, a essa paternidade de São José. Agora, honrar São José é a hora também de São José. Você, né, a igreja e o mundo inteiro precisa da proteção de São José. A primeira igreja doméstica, a família de Nazaré, né, ela precisou de São José. Ela precisou dos cuidados de São José. A família de Nazaré precisou disso. Em meio a tantas batalhas que surgiam ali. Veja, São José, ele teve que pegar Jesus e a Virgem Maria e sair às pressas, porque o filho corria perigo. E São José, ele no caminho do Egito,
quando ele ia passando, muitos demônios iam caindo por terra naquele momento, aonde a família de Nazaré, ela passava, né, naquele lugar. E São José também, ele tem cuidado. São José, nesse tempo também, ele se levanta para cuidar das famílias, como aquele que é protetor, como aquele que é guardião, aquele que recebeu a missão de cuidar da primeira família, a família de Nazaré, a família sagrada. São José também, se você se colocar os cuidados em São José, ele também vai cuidar de você. Ele também vai te apresentar a família de Nazaré. Ele também vai te educar, também assim como educou Jesus, assim como Jesus também cresceu no crescimento espiritual. E São José, ele quer nos levar, né? Mas nós precisamos voltar-se. São José também, ele quer que a gente se volte para o amor de Jesus, né? E ali também viveu uma vida de virtudes. São José é um homem de virtudes. São José é um homem protetor, é um homem que cuida, é um homem que também ele quer que os filhos espirituais, nós, filhos de São José, possamos crescer nos seus cuidados, mas também se colocar ali diante de São José. Porque São José, ele quer que cada um de nós possamos crescer na vida espiritual. E aí eu te pergunto, você está preparado diante dessa consagração para que você atingir outros patamares da sua vida espiritual? Talvez você não entenda, né? Quando fala de vida espiritual, você não tenha uma experiência de oração, de intimidade. Mas São José, nessa consagração, ele vai te ensinar. Nessa consagração, São José vai nos mostrar que é necessário ter uma vida interior. Porque sem uma vida interior, nós não chegamos até Jesus. Nós não chegamos até a Virgem Maria, porque nós precisamos crescer na espiritualidade. E se você está preparado também para se aproximar de Jesus e de Maria, para assim junto também crescer com eles e crescer com São José. Vamos a José nesse tempo de crescimento, né? Aonde nós precisamos, né, cada vez mais de São José. Cada vez mais estar próximo de São José diante dos ataques. Quantos ataques a família tem vivido nesse tempo? Quantos ataques a sua família tem vivido? E São José, ele vem nos mostrar que a igreja precisa, sim, de homens e mulheres que se pareçam com São José. Que estejam também, assim como São José, né? As aparições hoje de São José precisam se o mundo olhar para você e ver também São José em você. E ver também as virtudes de São José em você, né? A consagração de São José nos leva a imitar essas virtudes de São José. Nos leva a crescer, né? E suas virtudes farão ainda mais crescer a espiritualidade em nós. São José é o seu modelo para amar Jesus e Maria e as almas. São José, ele deve ser o modelo de cada um de nós. E você deve imitar São José. E não tenha medo de imitar São José. Não tenha medo de querer ser parecido com São José, né? Você, homem, também não tenha medo de imitar as virtudes de São José, de crescer, porque São José também, ele é protetor, ele também prepara você. O mundo será impactado a partir do momento que você começar a ter essa intimidade com São José. E São José te levará aos patamares profundos de uma vida interior, né? As virtudes de São José tornarão em você, né, essas virtudes, as virtudes de São José também estarão presentes em você. E assim você também será outro José para a sociedade. Deus Pai, ele amou tanto o Filho dele, que ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para a terra, para morrer por nós. E ele nasceu de uma família. E nessa família ele teve os cuidados. E aí
São José, Deus Pai confiou Jesus a São José. E Deus Pai também, para a presença de Deus Pai, também crescerá em você, na sua vida, a partir do momento em que você se lançar na consagração de São José. Porque São José, ele foi escolhido diante da misericórdia do Pai, Deus Pai, escolheu São José para ser pai de Jesus, o pai terreno, o pai que ajudaria Jesus. E sendo assim também, a paternidade de São José também vai muito mais além. São José também está também no céu. E essa paternidade também parte de São José até a nós. Então, São José, como você é filho espiritual de São José também, ele vai intercedendo por você. E São José, ele foi esse santo escolhido. E São José, ele prepara outros santos. São José, ele quer preparar você. No cristianismo, há 2 grandes santos. Só há eles 2 de maiores santos. É a Virgem Maria e São José. Esses são os maiores santos do cristianismo. Os demais, tudo passaram por Maria. Todos passaram por São José para se tornar santo. São José que era obediente, São José que era castiço, São José que era aquele que estava sempre ali, de prontidão para proteger a família de Nazaré. São José, ele quer que você entenda isso. Entenda que ele também te levará a crescer nessa proteção do Pai, na proteção do Filho. E também você, com São José, você também estará próximo do Espírito Santo. São José, ele faz aumentar isso em nós, né? Ele faz nos buscar cada vez mais o Espírito Santo. São José era cheio do Espírito Santo. São José era tão dócil ao Espírito Santo que quando ele ouvia a voz do Espírito Santo, até mesmo dormindo. Imagine essa docilidade de São José, essa entrega de São José à ação do Espírito Santo. São José, ele não fazia nada sem antes ir no Espírito Santo, sem antes perguntar qual era a direção a ser tomada. Então, São José era cheio do Espírito Santo. E ele quer que nós também possamos crescer nisso, na busca do Espírito Santo, em clamar o Espírito Santo, em ser cheio do Espírito Santo, para que tenhamos uma vida interior. É muito importante a gente entender isso. A vida interior, mas só será uma vida interior se houver oração. Talvez você não é uma pessoa muito de oração. Você não para muito para rezar, para meditar na palavra, aos sacramentos. Você não para muito. Mas São José, ele quer te ensinar isso. São José quer te ensinar que é preciso rezar com a palavra. É preciso construir essa intimidade dentro de você, para que o Espírito Santo ele vá agindo ainda mais em você. Mas é preciso você dar acesso para essa construção ser feita em você. Essa intimidade que você vai também ter no Espírito Santo, né? Uma vida interior. São José, ele é modelo de vida interior para os santos. E ele também ele quer trazer essa vida interior para você. Todos os santos, todas as vocações, seja ela qual for, seja matrimônio, seja sacerdotal, seja vida religiosa, seja qual ela for, para que ela seja uma vocação, né, pautada na santidade, na vida interior, ela precisa de oração.
ela precisa ser regada pelos sacramentos, ela precisa ser regada por uma vida de oração. Isso também vem sobre as famílias, sobre o matrimônio também. Então, São José nos ensina muito isso, que ele quer formar santos. Mas para formar santos, tem que ter vida interior, tem que ter entrega a Deus, tem que ter busca pela oração. Então, é isso que São José ele também quer de você. Que você, através dele, por meio de São José, você aprenda a estar próximo de Maria, a estar próximo de Jesus, para assim crescer na vida espiritual e também se tornar um santo. São José também, por aquilo que São José, ele recebeu as graças, ele também intercede. E você pode, sim, ter muitas graças de São José para a sua vida. São José, ele pode te ajudar muito a obter muitas graças espirituais, mas também é preciso uma vida espiritual. E São José, ele quer formar isso em nós. Então, se você está preparado neste tempo para esta vida que São José, ele tem formado, ele quer formar em você uma vida espiritual, uma vida que agrada a Deus. Sabemos também que a santidade, a santidade é viver em comunhão íntima com Deus. E assim também, mais especificamente, os grandes mandamentos para obter essa santidade é que você ame a Deus e que você ame o próximo. Mas é claro também que você deve evitar o pecado mortal, aquilo que muitas vezes nos afasta de Deus. O pecado, ele vai enfraquecendo em nós esse amor. Porque se você ama Jesus, você não quer pecar. Mas quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós caímos no pecado mortal, mas São José, ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar a seguir firme, ter uma vida de virtudes. Você crescerá nas virtudes. Na medida que você for se colocando aos cuidados de São José, por meio dessa consagração, você também vai adquirindo uma santidade. Mas essa santidade vem através de Deus, por meio da intercessão de São José para a sua vida. E por meio dos sacramentos, é muito importante. E permanecer na graça, na vida de graça santificadora. São José também nos pede isso, mas tudo isso será construído por meio da oração. Então, que tenhamos esse entendimento. São José chegou nesse tempo para te formar, para te fazer santo, para te fazer entender que é necessário ter uma vida de graça, uma vida de santidade, uma vida de oração. E São José, ele quer te aproximar de Jesus, ele quer te aproximar da Sagrada Família, essa Sagrada Família que também na Terra é a Trindade. A Sagrada Família também é essa referência para cada um de nós, Ide a José, ide a Maria, ide a Jesus, para que possamos sempre crescer. E nesta consagração de São José, ele vai sempre nos dando esse amor, essa vivência pela Sagrada Família. Há muitos santos compreendem a Trindade terrestre, Jesus, Maria e José. Mas já sabemos que essa comparação da Trindade, ela ainda é imperfeita. Por quê? Porque Maria não é Deus, São José não é Deus, mas Jesus, o Filho, é Deus. Mas se faz essa comparação. A Trindade Celestial é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a família trinitária de Deus na Terra é a Santíssima Virgem Maria e é São José e Jesus. Então, essa família também quer nos aproximar ainda mais. E São José, ele deseja que por meio dessa consagração, você também possa se aproximar da Virgem Maria, que você possa honrá-la, que você possa ainda mais também ser devoto dela. O primeiro
que ali tinha um amor pela Virgem Maria. São José, o seu esposo. Aquele que também deseja que você também cresça. Cresça a partir do momento que você também vai até a Nossa Senhora. A partir do momento que você também se entrega a ela. São José, ele está sempre te direcionando também à Virgem Maria, a Jesus. Então, que você possa crescer com São José e crescendo nesta consagração. Que São José ele possa cada vez mais abrir portas, cada vez mais trazer graças para você.